MacBook Air M1 vale a pena em 2025? Olá pessoal, eu sou Gabriel de Pinho e hoje vou te mostrar por que ainda vale a pena comprar um MacBook Air com chip M1. Uma vez que ele está com preço muito atrativo no mercado de usados, eu mesmo comprei esse novinho por menos de R$4.000 na Shopee, podendo parcelar de 12 vezes sem juros, e ele ainda dá um show de performance. Já adianto que eu vou deixar junto com os capítulos do vídeo o link para você adquirir ele, tá? Tem tanta versão que pode vir com algumas marquinhas de uso mais expressiva, vamos dizer assim, e vai custar menos, como também você pode comprar ele seminovo, só que assim, em um estado quase perfeito, tá? Eu vou deixar os dois links aqui embaixo. Olha, eu já falo que mesmo sendo um computador de 2020, ele continua muito atual no quesito design. Sério, ninguém fala que este carinha aqui é um computador com mais de 5 anos de idade. Ele é super fino, pesa apenas 1,29 kg e com seu corpo todo em alumínio, parece um computador atual, um computador do ano. Isso de fato é impressionante. A Apple sabe fazer computadores que não envelhecem. Você pega até mesmo o primeiro MacBook Air que a gente restaurou recentemente aqui no canal, ele é de 2008 e parece mais moderno que muito computador hoje em dia. Esse M1 então, nem se fala, continua um computador maravilhoso. O que é um pouco ruim é a falta de portas. É um computador que tem apenas duas USB-C de um lado e conector P2 do outro lado. Então, se você comprar um, eu recomendo você comprar também um dongle USB-C para você poder ligar um monitor externo, ligar um HD externo, um pendrive, um SSD e por aí vai. O que também continua muito atual nessa máquina é a performance. Quando o chip M1 foi anunciado, a Apple simplesmente revolucionou o mercado de computadores. Mas no início gerou um problema que hoje a gente não tem mais. No passado, a mudança repentina da arquitetura Intel, que era x86, para ARM, fez com que os desenvolvedores tivessem que correr atrás e atualizar seus aplicativos o mais rápido possível. Muitos antigamente rodavam em uma camada de compatibilidade chamada Rosetta, uma camada de tradução. Eu até lembro que quando a gente ia baixar o Chrome, né, tinha a versão para Intel, ficava até escrito assim, que é o mais comum, e a versão de Apple Silicon, né, ou de ARM. Só que hoje, 5 anos depois desse computador, a Apple já praticamente abandonou a arquitetura x86, né, os processadores Intel, e com isso os aplicativos estão rodando perfeitamente no ARM, extraindo o máximo do processador. E olha, é muito incrível pegar um computador tão levinho desse, que nem tem ventoinha, dissipação passiva, né, não tem um funk dentro, que entrega esse tanto de performance. Você vai poder aprender a programar nele, editar vídeos nele, abrir muita coisa e o computador simplesmente dá conta de tudo. O que é um detalhe que eu tenho que comentar é sobre a memória RAM, que infelizmente não dá para fazer upgrade e, no caso da versão básica, vem com 8 GB de RAM. Que na maioria dos computadores, eu já ia falar para você correr. Só que no caso do MacBook M1, 8 GB de RAM funciona de uma maneira diferente. Eu abri muita coisa, usei bastante o navegador para fazer meus roteiros com muitas abas abertas e mesmo assim não senti o computador travando. Quando eu abri o DaVinci Resolve e comecei a editar esses vídeos mais pesados em 4K, e aí sim eu senti que a RAM estava pedindo um pouco de ajuda, né? Estava um pouquinho estressada. Nesse caso, né, principalmente usando um vídeo pesado, com muita transição, muito efeito, muito take, muitas camadas. E aí, para me ajudar, eu reduzi a resolução da timeline, os arquivos estavam em 4K, a resolução estava em 1080p, e ativei o render dos efeitos. Aí eu esperava um pouquinho o efeito renderizar, e pronto, apertava espaço, a edição fluía novamente. Mas assim, pessoal, o meu caso é um pouco diferente, porque eu gravo em 4K, com alta taxa de bits, é um projeto bem pesado, tem muito efeito, muita transição, e no meu caso eu não compraria o M1, eu compraria um MacBook Air M4, igual eu estou fazendo um review aqui de um. Mas se você puder comprar com 16 GB, é melhor, principalmente se você for editar vídeos mais pesados ou programar com, sei lá, projetos muito pesados, tá? Mas para uso leve, edição Full HD, às vezes começar a aprender a programar, iniciar no mundo da Apple,
8 GB de RAM no M1 parece 16 em outros computadores, graças à velocidade do SSD, que é muito rápido esse SSD que a Apple usa nos computadores, e com o swap de memória entre a memória RAM e o SSD, beleza? Então assim, se você quiser entrar nesse mundo, pode comprar com 8 GB de RAM que você vai ficar impressionado. Eu sei de gente que trabalha com edição profissional de vídeo para rede social, né, para Instagram, mais projetos Full HD, e usava até pouco tempo atrás um M1 desses com 8 GB de RAM. Tá? 8 GB de RAM no Mac não é a mesma coisa que 8 GB de RAM no Windows. E outra coisa que é muito boa no MacBook Air M1 e continua sendo muito boa é a autonomia de bateria. Graças ao baixo consumo do processador ARM, o tempo fora da tomada é muito bom nesses MacBooks. Aqui, o meu é uma unidade seminova, né? Tem alguns detalhes cosméticos, igual eu já mostrei para vocês. A bateria não é nova, já tem 5 anos de uso e mesmo assim eu consigo 8 horas e meia de autonomia longe da tomada, vendo vídeo na internet, navegando de boa, fazendo meus roteiros, fazendo pesquisa e por aí vai. É assim, é autonomia para fazer inveja em muito notebook Windows caro, tá? Em notebook Premium Windows. Sem contar que uma coisa muito legal dos Macs é que a performance na tomada ou na bateria é a mesma coisa. Então se você estiver precisando de editar, às vezes em uma viagem, no avião, tira rapidinho, abre o seu projeto, você não vai passar aperto usando a bateria. Só que é claro, né, editando vídeo, fazendo coisas mais pesadas, a autonomia vai ser um pouco menor. Uma das coisas que mais me faz indicar o MacBook Air M1 é que ele é a porta de entrada perfeita para quem está querendo aprender a usar e conhecer o macOS, uma vez que ele roda o sistema mais novo sem problema algum. A gente sabe que a Apple está cada vez mais cortando sem dó os Macs com chip Intel, para assim priorizar a linha ARM. E pelo jeito que eu vejo o Sequoia, que é o sistema mais novo, rodando nesse MacBook Air básico de 2020, eu fico tranquilo de indicar para vocês. Sem contar que, historicamente, os Macs recebem um update durante 7, 8 anos. Mas como ele roda tão bem o Sequoia, inclusive recebeu até o Apple Intelligence, que é um recurso super atual da Apple, eu acredito que o Air M1, a linha M1, vai durar ainda bastante tempo. E já adianto que se você estiver pensando em comprar um MacBook com chip Intel, que você vê anunciado aí por R$4.000, R$4.500, às vezes até entre R$3.500, né, e R$4.000, eu acho uma péssima ideia justamente pelo preço de um M1. Igual, na OLX, cara, eu fico impressionado quando eu vejo os anúncios lá, o pessoal é doido, né? E aí, igual recentemente eu fiz um vídeo, eu achei uma loja na Shopee chamada OTH Computadores, não é publi, tá? Muita gente até reclamou que depois que eu fiz o vídeo, eles subiram o preço, eu mandei mensagem pra eles, falei, poxa, por que vocês subiram o preço? Falei que, ó, cara, eu vou tirar o link lá do ar, então eles voltaram com o preço um pouco menor e inclusive colocaram um cupom de desconto, tá? Você pode parcelar de 12 vezes e eles dão garantia. Essa unidade minha eu peguei lá, veio com algumas marquinhas de uso, é a versão mais barata, igual eu comentei, mas se você quiser uma versão mais novinha, sem tanta marca de uso, né, mais zero possível, tem uma opção de um link um pouquinho mais caro deles mesmo, mas cara, eu tô muito feliz com essa minha unidade. Teve gente que comprou do link que eu coloquei e recebeu com menos de 100 ciclos, eu tava respondendo a galera lá no Instagram, então vai do seu bolso aí, beleza? Mas eu acho sim que vale a pena comprar o MacBook Air M1 hoje em dia e se você comprar, você não irá se arrepender. Mas é isso, eu sou o Gabriel de Pinho, eu vou ficando por aqui e até a próxima. Confere aqui na descrição. Fui!